Tire as sandálias dos teus pés, disse o Senhor a Moisés. Deus o tirou das águas, tirou da zona de conforto, tirou do deserto, diante de uma sarça em chamas. Tirou dele todo o medo, tirou toda a culpa, para que por meio dele tirasse seu povo da escravidão no Egito. E Deus não só tirou Israel do Egito, mas também arrancou do coração de Israel os hábitos e valores do Egito. Ele é o grande eu sou, o Deus que nos tira de lugares e situações incertas e nos firma em sua perfeita vontade, a fim de vivermos sempre para o louvor da sua glória. Graça e paz, amém? Gente, é bom demais estar aqui, melhor ainda estar 2 vezes aqui. É uma bênção para a gente poder voltar aqui depois de... A gente está fez 2 anos que a gente está morando lá em Vancouver. Fui para o Canadá para poder fazer um mestrado em teologia. Chique, né? O pessoal, é bom o Canadá? Eu falo, gente, é bom o Canadá, mas é ruim. O Brasil é ruim, mas é bom, né? Então, você tem sempre os 2 lados da mesma coisa. A gente tem tentado aproveitar ao máximo cada oportunidade que a gente tem lá. De vez em quando, escuta muito francês, né? É mais fácil escutar coreano, chinês, japonês, italiano. De vez em quando, francês. Mas a gente tem aproveitado lá. Eu não estou hoje com o Ministério Tempo Integral, então nosso ministério lá, a gente decidiu receber e acolher pessoas que também estão na mesma situação que a gente. A gente ainda tem igreja, então a gente tem comunidade, a gente tem amigos, mas tem pessoas que vêm sem nada, vêm com a cara e com a coragem. Então a gente tem recebido essas pessoas, a gente usa as crianças como ferramenta de entrosamento e estamos lá tentando entender aquilo que Deus quer para a nossa vida. É engraçado, né? Quando a gente fala sobre entender a vontade de Deus para a vida, porque parece ser uma coisa obscura, uma coisa distante, uma coisa secreta, né? Uma coisa misteriosa mesmo. Mas Deus, Ele continua trabalhando, Ele continua fazendo aquilo que Ele tinha intenção de fazer já desde o princípio. E Deus, Ele está tentando restaurar a soberania mediada. Ele está tentando restaurar o relacionamento dele com o homem e tentando restaurar o relacionamento do homem com a natureza e uns com os outros. E o nosso papel é ouvir isso. O Antigo Testamento, a gente está falando sobre Moisés, né? Não é sobre Vancouver. Vancouver é legal, depois a gente pode conversar mais. Aliás, a gente precisa de 2 anos para poder colocar o papo em dia com vocês. Se você não me conhece, prazer, eu sou o Samuel. Supimpa. A gente tem tentado entender essas coisas. Deus, Ele quer usar você e Ele quer falar para você. De vez em quando, parece que a nossa vida é meio turbulenta. E para mim, a história de Moisés, a história do Êxodo, a história do Antigo Testamento, tem a ver com Deus falando para a gente que Ele ainda está tentando falar, Ele ainda continua sendo soberano, Ele ainda é rei sobre todas as coisas, apesar da desgraçaiada que a gente vê por aí. Gente, eu tento acompanhar de longe coisa de Brasil e de vez em quando dá vontade de chorar. Tenho certeza que você também. Agora, o que a gente precisa entender e que a gente precisa se lembrar é que apesar de todas as coisas, tem uma frase do Abraham Kuyper, que ele fala que não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame. É meu. Deus ainda é soberano. Deus, Ele continua reinando sobre todas as coisas, como a gente acabou de cantar aqui. Ele reina sobre tudo, sobre todos, Ele é rei, Ele é Senhor. Estava falando, o Canadá ele tem uma relação meio engraçada com a rainha, né? Com a rainha Elizabeth. O Canadá, como foi uma colônia, apesar de ser independente, ele é considerado bem real. Eles chamam de Commonwealth. É um nome bonito para dizer que vocês ainda fazem parte da coroa. Se você olhar a moedinha do Canadá, tem lá a carinha da rainha Elizabeth. Agora, alguém que é soberano, alguém que é rei sobre uma terra,
por mais que você utilize a terra continua sendo da rainha. No dia que a rainha falar, é meu de volta, é dela. No dia que a rainha clamar aquele território, clamar que sejam as forças armadas, é dela. Ela tem autoridade para poder fazer isso. E mesmo que a gente olhe para a sociedade, que a gente olhe para governos, que a gente olhe para as coisas, de vez em quando a gente fala assim, está perdido, Deus ainda é rei. Vai haver um dia que Deus vai conclamar de volta, vai clamar de volta aquilo que é dele e vai falar, é meu. Agora eu vou fazer justiça, agora eu vou resolver tudo isso, vou restaurar aquilo que para o que eu criei essa terra, para que eu criei esse universo. De vez em quando, conversando com pessoas que não são cristãs, a gente tem muito relacionamento com gente não cristã. Às vezes a pessoa fala assim, mas então é muita prepotência do ser humano achar que o ser humano é o único, porque olha o tamanho do universo, se o universo é grande. Eu falo, é verdade, mas o universo ele não foi criado com base de medida o tamanho da estatura do ser humano. O universo ele foi criado ainda menor do que a glória e o tamanho do Deus a quem a gente serve. O universo não é grande demais, é pequeno, é grande se você pegar como referência o ser humano. Mas se você pegar como referência o Deus que criou todas as coisas, ainda é pequeno. E quando a gente olha para esse Deus que abriu o Mar Vermelho, que mandou as 10 pragas, esse Deus a quem a gente serve, a gente deveria ter a certeza e a confiança que Ele ainda é rei, Ele é Senhor e Ele ainda vai restaurar essa criação que sofre com os efeitos da queda. Mas eu quero olhar com você lá para Êxodo capítulo 14, se você tem a sua Bíblia, você pode abrir lá, Êxodo capítulo 14. O povo acabou de sair do Egito. Depois das 10 pragas, depois de Deus demonstrar o poder dele diante dos olhos dos egípcios e dos judeus, o povo está marchando no deserto. E essa é mais ou menos a cena, tá? Fala assim, eles estão indo em direção à terra prometida, tá? E aí fala, o Senhor disse a Moisés, ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. Acampem ali à beira do mar, em frente a Baal-Zephon. O faraó pensará, os israelitas estão vagando, perdidos, prisioneiros do deserto. Mais uma vez endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar a minha glória por meio do faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E os israelitas assim o fizeram. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntavam. Como podemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então o faraó mandou preparar a sua carruagem e convocou suas tropas. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens de batalha do Egito, cada uma com seu comandante. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas, que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército do faraó, todos os seus cavalos, os carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento em Pi-Hahirote, à beira do mar, em frente de Baal-Zephon. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, por que você nos trouxe aqui ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos, deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios, afinal é melhor ser escravo no Egito do que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse, não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje, e o próprio Senhor lutará por vocês, fiquem calmos.
Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome sua vara, estenda a mão sobre o mar, divida as águas para que os israelitas atravessem por meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração do faraó, o coração dos egípcios, e eles virão atrás de vocês. Mostrarei a minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando a minha glória se manifestar por meio do faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito verá e saberá que eu sou o Senhor. Então o anjo de Deus que ia diante do acampamento de Israel se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar e foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e com um forte vento leste o Senhor abriu o caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. A gente vai ler até aqui. Eu quero orar com você rapidamente. Deus, por favor, fala conosco através da sua palavra. Que o exemplo da história do povo de Israel não seja simplesmente uma historinha que nós escutamos, mas que seja um relato fidedigno da sua grandeza, do seu poder e daquilo que o Senhor quer fazer através de nós hoje, aonde nós estamos e com as pessoas com quem nós temos contato ainda hoje. Usa, Senhor, usa a sua palavra para moldar e para advertir a nossa vida com relação àquilo que nós precisamos mudar e precisamos confiar em Ti. No nome de Jesus que te pedimos, amém. É muito interessante, tem duas situações em Êxodo que Deus fala que vai endurecer o coração do faraó. Numa situação é as 10 pragas, e ele fala que ele iria mostrar as 10 pragas para ensinar aos judeus que ele era o Senhor. E nesse capítulo ele fala que endureceria o coração do faraó para demonstrar ao Egito que ele era o Senhor. Em tudo isso, às vezes a gente fica pensando, né, como que a nossa vida, como que os nossos problemas, como que essas coisas podem se aplicar para a gente, como que a gente pode ser inspirado por uma história que está lá, já tem mais de 3.000 anos, e o que isso tem a ver comigo? Talvez você assistiu o filminho lá do Príncipe do Egito, ou então o clássico lá de 1940 e tralalá, de Moisés saindo do Egito. Poxa, que bacana, é um bom filme, é joia, olha, que bonito, que legal, mas esse é um relato muito mais especial, muito mais profundo para a gente do que simplesmente ser uma história para poder... Deus ele não escreveu a Bíblia só para a gente ter coisinhas para contar para as crianças na escola dominical. Deus ele escreveu isso como um relato daquilo que Deus vem fazendo na história e aquilo que Ele ainda quer fazer hoje. Deus ele continua trabalhando. E quando a gente se depara com problemas, talvez a gente tenha a mesma reação dos próprios judeus com aquilo que estava acontecendo. Para mim é demais. E talvez a primeira coisa que a gente pode observar daqui é que Deus ele é glorificado em toda a terra, independentemente do ser humano. Independentemente da humanidade. Deus ele não precisa de você para ser glorificado. Deus ele não precisa de quem quer que seja para ser glorificado. Deus ele é glorificado caso você tenha vitória ou caso você tenha derrota. E a gente precisa entender e aprender certas coisas, porque não é só no dia da vitória que a gente se dá bem, que Deus deveria ser glorificado. Você não é, assim como do universo, você não é o padrão, você não é o padrão de se Deus é bom ou não. E para mim é fantástico, os egípcios estão saindo, imagina, né? Eles saíram do Egito 400 anos lá como escravos, e de repente o faraó, depois das 10 pragas, fala, some daqui, sai daqui, não quero mais ver cara de judeu, não quero mais ver bicho de judeu, vai. E os egípcios, além de tudo, deram despojos, deram ouro, deram animais, porque eles ficaram com medo dos judeus e vai embora, paga pedágio, toma ouro, toma o que for, TV 49 polegadas, vai embora. Se você olhar para o texto e falar, olha,
os judeus estavam marchando, olha lá o versículo, cadê aqui? Puxa vida, agora perdi. Versículo 8, fala, os judeus estavam marchando triunfantemente. Imagina, o pessoal está assim, agora Deus agiu por nós, vamos para a terra prometida. De repente eles estão indo, o Egito fica ali no norte da África, né? Eles estão indo em direção ao leste, indo em direção à terra prometida. Deus fala assim, volta e acampa na beira da praia. Eita, agora que ficou bom, vamos acampar na beira da praia. Saímos do Egito com dinheiro e ainda vamos para Caraguá. E o povo está marchando, feliz, triunfantemente, só que a situação não acontece como talvez os próprios judeus esperavam, acontecem problemas. Para mim é tão engraçado, porque assim, até pouco tempo atrás, talvez até uns 200 anos, não tinha muita discussão de se Deus endureceu, por que ele foi mal, por que Deus fez aquilo. Até pouco tempo atrás, na história do cristianismo até, as pessoas falavam, Deus ele é soberano, ele faz aquilo que ele quer, e ainda assim ele continua sendo bom, ele continua sendo perfeito. Agora, é tão ruim quando a gente começa a questionar a bondade de Deus, é porque no final a gente acaba se colocando não mais como quem está glorificando a Deus pelos feitos dele, dependente do que aconteça, porque gente, é bom, né? É bom a gente louvar a Deus quando acontece coisa boa. Você sai de casa e você pega e fala assim, puxa, pega todos os semáforos abertos para poder chegar no trabalho, você fala, glórias. O carro está chegando, já abre, verde. Aí você chega e encontra a nota de 50 no chão. Nunca aconteceu na vida, Deus é bom. Mas quando você sai de casa, tem que ir para o trabalho, acordou atrasado porque o despertador não funcionou na hora que tinha que funcionar. Tinha entrevista de emprego, amanhece com a espinha no meio da testa, né? Ou você está indo para o trabalho, choveu, você chega todo encharcado na entrevista de emprego, já pensou que legal? Hoje, entrevista lá na Embraer, daí você chega todo encharcado porque pegou uma chuva no caminho. Aí você fala assim, é difícil falar glórias a Deus porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Mas a glória de Deus não deveria depender daquilo que acontece com o ser humano, não deveria depender do ser humano. Deus ele é glorioso, independente do que aconteça à nossa volta. É legal isso, né? Deus ele está sempre se mostrando, Ele está sempre testemunhando a respeito dele, seja com as boas ou com as más situações, seja com a libertação, ou seja com o faraó que mudou de ideia de última hora e resolveu sair com a SWAT toda do Egito está no seu calcanhar. Não importa, Deus ele ainda é glorificado, ou ele deveria ser glorificado. Tem coisas que acontecem para que a gente saiba, não só que Ele é Deus, mas às vezes Deus permite que o mal aconteça para que também a gente lembre e a gente saiba como é o nosso coração de verdade, como Deus quer mudar o nosso coração. Deus ele permite que a gente seja perseguido, e daí é o 2 aí. Deus ele está permitindo, para mim, assim, Deus ele está permitindo que a gente seja perseguido. Talvez você não está sendo perseguido agora, mas Deus ele permite a perseguição para que a gente revele de verdade o nosso coração. Jeremias 17 fala que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Eu sempre falava com o jovem, olha, aquela coisa da Disney, né? Siga o seu coração. Não, fica quieto, seu coração não sai porcaria nenhuma. O nosso coração precisa estar alinhado com o coração de Deus, e a gente deveria ser guiado pelo coração de Deus e chegar num certo ponto, como também aquela música que a gente canta, Senhor, dá-me um coração igual ao seu. Mas às vezes Deus permite situações para que o nosso coração seja demonstrado, para que a gente possa ser confrontado com a feiura de quem a gente realmente é. Porque, irmãos, aquele abençoado no trânsito que grita lá, xinga você, o natural do coração.
Você fala, amém, irmão. Deus abençoe a sua vida. Paz seja convosco. Ah, o camarada, você dá fechada. Gente, eu estou meio assustado com o trânsito aqui, viu? O pessoal lá anda tudo direitinho. Aqui, eu já lembrava disso, mas é meio assustador você dirigir outra vez assim. E de vez em quando vem o camarada, dá aquela buzina e xinga você de todos os nomes possíveis, uns adjetivos que você não sabia que existiam. E você fala, puxa, Deus, é verdade, eu sou ruim. Deus, muda. A gente precisa estar pronto a ser confrontado pelo dia mau e entender que Deus, Ele quer que a gente se volte para Ele. O problema dos judeus, olha só o que acontece ali, né? Quando o faraó se aproximava, versículo 10, eles levantaram os olhos e viram os egípcios. Quer dizer, eles deixaram de olhar os milagres, as maravilhas que Deus estava fazendo e começaram a olhar só para o problema e não para o Deus que podia lidar com o problema. E qual que é a reação deles? Primeiro, gente, acabaram de sair do Egito, marchando triunfantemente. O que eles fazem? Ô Moisés, pô rapaz, Moisés, por que você fez isso com a gente? Por que a gente estava tão bem lá de escravo? Eu não tinha problema com os açoites. É melhor estar sofrendo no Egito do que morrer no deserto. Não tinha sepultura suficiente, você tirou a gente de lá só para morrer aqui. Por que você fez isso? Você fez isso. A gente nem queria sair, gostava pra caramba de lá. É engraçado, né? De vez em quando a gente olha, não sei, estou falando de mim, tá? Olha para os judeus, você fala assim, gente, esses judeus, tudo pecador, olha lá, bando de safado, não, olha, merecia morrer no deserto mesmo. Mas de vez em quando eu olho para a minha vida e para as atitudes que a gente tem, e a gente não é muito diferente. A gente pode ver milagres maravilhosos de Deus, mas vem um dia que é esquisito, um dia que começa, que o cabelo não senta do jeito que deveria sentar, sabe? Que você pega e acorda meio estranho, que acontece aqueles desentendimentos esquisitos dentro de casa, e a gente já fala assim, Deus, por que eu fui fazer isso? Deus, o que o Senhor vai fazer? E é mais fantástico ainda, Moisés, né? Olha a reação de Moisés, versículo 13. Disse Moisés, não tenham medo. Esse daí é o crente, tá vendo? Até mudou o tom de voz. Não tenham medo. Porque apenas permaneçam firmes, porque Deus vai lutar por vocês. A resposta de Deus nos versículos seguintes. Me inclua fora dessa. Então o Senhor disse a Moisés, por que você está clamando para mim? Continua andando. Lutar, quem falou em lutar? Deus vai lutar por vocês. Pega a enxada, pega a foice, pega o chifre da cabra. Vai, que Deus vai lutar por nós. Deus fala, não, eu não falei que eu ia lutar. Não, eu não falei nada. A minha ordem foi anda. Por que você está mandando o pessoal ficar firme? É para continuar andando, não é para parar, não é para olhar para trás, é para andar para frente. E para mim isso é tão fantástico, porque assim, às vezes a gente gosta desse negócio, né? Porque Deus vai dar vitória, Deus vai... É estranho pregar 2 vezes no mesmo dia, ainda mais que tem gente que estava de manhã, né? Mas de vez em quando a gente tem um negócio de falar assim, olha, creia nas promessas de Deus. Tem promessa de Jesus, vocês vão ser apedrejados, perseguidos, açoitados em público. Tome posse das promessas de Jesus. Essa não. Eu quero as promessas boas, né? Mas o que acontece é que o que Jesus ele promete perseguições, ele promete tribulações, mas ele também promete que ele estaria sempre com a gente até a consumação dos séculos.
Ele não prometeu uma vida boa, mas Ele prometeu uma vida com Ele. Ele prometeu que Ele estaria com a gente. Mas parece que às vezes a gente esquece que Ele está com a gente e começa a olhar só para as provações e o enfoque da nossa vida vira o problema. Você deve ter problema, eu imagino que sim, tá? Estou imaginando, não estou sendo pessimista, calma. Mas a gente tem sempre alguma coisinha, sempre algum probleminha, é um relacionamento, é o salário que eu queria que fosse mais, é o presidente que mudou que eu não queria que mudasse, é o presidente que mudou que eu não... Sabe? Sempre tem alguma coisa, é a política que não está boa, é a política que está boa demais, e daí vira meu foco de idolatria, é o meu emprego que está ruim, é a minha vizinha que fica ouvindo sertanejo universitário às 4 da manhã, é o vizinho que tem o bar, é o ônibus, porque eu não tenho carro para poder pegar o ônibus, é o carro que eu tenho e tenho que pagar o IPVA. Sempre tem um problema para a gente poder se focar, enquanto Deus Ele espera que a gente foque naquilo que Ele está falando para a gente, que a gente escute a voz dEle. E a cena aqui do deserto é meio que assim, os judeus eles estão aqui para o norte, está o exército do faraó que veio pelo caminho e está cercando eles. Então tem a nuvem que está aqui, o faraó para lá depois, para o sul tem deserto, para lá tem o mar, para cá tem deserto. Então o pessoal começou, gente, vamos ver como é que você quer morrer. Você quer morrer fatiado, cortado, é para lá. Você quer morrer seco, esturricado, vamos todo mundo junto lá para o sul. Você quer morrer afogado? Quer tentar atravessar nado? Mas vai morrer também porque é mar? É para lá. Então agora é só desgraça, não tem mais o foco naquilo que Deus acabou de fazer no Egito. Gente, Deus acabou de fazer cair fogo do céu. E os judeus estão preocupados com aquilo que Deus não fez. A gente não pode, no meio do problema, simplesmente ouvir aquilo que o problema está dizendo para a gente, mas falar assim, Deus, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir com clareza no meio dos ruídos que existem no mundo, e que pode ser o que quer que seja, desde um luto como o da irmã Teresa, até um desemprego, ou problemas de relacionamento. Mas Deus, Jesus, eu quero ouvir a sua voz. Para onde o Senhor está me mandando marchar? Às vezes a gente ataca o problema, mas não olha para aquele que é o médico dos médicos, que resolve todos os problemas. Você pode tratar a dor de câncer com aspirina, com Tilenol, mas você não trata o problema. Deus ele quer mais do que simplesmente acabar com pequenos efeitos na nossa vida do pecado ou do mal ou de coisas ruins e dar um momentinho gostoso. Ele quer dar uma vitória acima de toda. Deus ele não promete que a gente não teria problema, mas Ele promete uma paz que excede todo entendimento. E aí a gente pode olhar para aquilo que os judeus estavam vivendo e entender que Deus ele sustenta tudo e todos pela força do seu poder. Se a gente tem vitória na vida, não é porque a gente é bom ou porque a gente tem força e poder, mas porque Ele é aquele que comanda sobre todas as coisas. Ele é aquele que reina sobre tudo e que um dia vai clamar de volta as coisas criadas, visíveis e invisíveis, para debaixo do poder dEle. Não pense que se você mudar de emprego, seus problemas acabaram. Sabe, lembra, eu não sei se tem, mas se tem ainda Polishop. Tem? Nossa, gente, misericórdia. Seus problemas acabaram. Polishop é a razão, seus problemas. Você tem dificuldade, dor nas costas, de sei lá, né? Seus problemas acabaram, está aqui a cadeira que tem um apoio não sei das quantas. Você está cansado de... Eu já vi propaganda dessas, eu sempre acho fantástico, né? Porque o cara está lá, você está cansado de fazer suco? A pessoa,
espremer a laranja. A minha vida é ruim porque eu estou fazendo suco. Ele fala, seus problemas acabaram. Super Juice 10 mil. Daí o cara, você não consegue pintar a sua casa porque as suas escadas são bambas. E o cara está assim, ai, cara, pronto, seus problemas acabaram. Master Stairs, não sei das quantas. Agora eu pinto a minha casa. Aí você vai lá e fala, isso vai resolver a minha vida. E a gente quer que Deus seja meio que um polishop, resolvendo os nossos problemas, quando Deus ele quer dar mais do que a gente pode pedir ou esperar. E é interessante, e talvez até poderia ser o 3B, ou 4 ponto aí, Deus ele convida a gente para participar daquilo que Ele ainda está fazendo no mundo. Quando você olha à sua volta, talvez os seus problemas sejam, aquilo que você vê como problema, talvez seja exatamente as coisas que Deus quer usar você para poder fazer diferença. E olhar e entender que Deus é aquele que ainda está no controle das coisas, é falar assim, Deus, eu quero descansar no Senhor, e eu quero que o Senhor me use para o que quer que seja. Você já conhece o resto da história, o mar se fecha, os egípcios são mortos, o faraó e tudo mais, e daí é interessante que termina falando assim, e os israelitas confiaram no Senhor. Mas, o que aconteceu com antes? O que aconteceu com durante? Isso porque só depois? Mas Deus ele é tão legal, Ele é tão joia que Ele ainda convida a gente, mesmo a gente sendo de tão pouca fé, e fala assim, vem. Para Moisés, não é? Moisés, quem falou em luta, anda, pega o cajado, põe na água, marcha com o pessoal, anda, continua fazendo aquilo que você deveria estar fazendo e deixa comigo o trabalho que é meu. Mas Deus ele convida e continua convidando a gente para participar com Ele da obra que Ele está fazendo nesse mundo. E talvez às vezes a gente quer esperar sentado, deitado no sofá, que Deus haja a nosso favor. Quando Deus ele fala, eu vou agir a seu favor. Mas aquilo que eu quero que você também venha, que você continue marchando. Não é para olhar só para o inimigo, olha para mim e as coisas que eu estou fazendo aqui. Quando a gente chegou lá em Vancouver, uma das coisas que a gente percebeu é que existem muitos suicídios e muitas pessoas solitárias. Então, por exemplo, no Brasil, a taxa de suicídio é mais ou menos 6 suicídios para cada 100 mil habitantes. Tá? Na nossa região onde a gente está morando, são 16 suicídios para cada 100 mil habitantes. Alguns territórios do norte do Canadá são 76 suicídios para cada 100 mil habitantes. Ele fala, puxa vida, como que num país, primeiro mundo, o pessoal perde esperança de vida? Porque se não há aquele que dá esperança, não há esperança. Gente, novos céus e nova terra é só no novos céus e nova terra. Não há em nenhum lugar de primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, ou onde quer que seja. E quando a gente está lá, a gente fala assim, Deus, fala com a gente o que o Senhor quer fazer com essas pessoas. Usa a gente para repartir do seu amor para essas pessoas que estão em volta da gente. Essa já era mais ou menos, já era a nossa oração aqui, e a gente continua fazendo, porque aquilo que Deus quer fazer através de você não depende de onde você está. Depende do coração que você tem, do seu relacionamento com Ele. Então, seja usado por Deus. Deus, Ele continua no controle. Deus, Ele continua soberano. Ele vai ser glorificado em toda a terra, independentemente de você. Ele permite problemas para que a gente seja confrontado com o nosso próprio coração. Mas o que Ele espera é que a gente escute a voz dEle no meio da guerra, no meio da tribulação. E a gente fala, Deus, eu quero ser usado por você. Colossenses, ele fala que quando Cristo for revelado na sua glória, nós seremos glorificados com Ele. Mas enquanto isso, a gente está aqui. Paulo, ele é ótimo, para falar dessas coisas. Tudo posso naquele que me fortalece.
Mas não é só coisas boas, não é uma canção simplesmente um grito de guerra. Ele está falando, olha, tem tribulação, tem paz, tem fome, tem fartura, tem açoite, tem paz. Eu posso todas essas coisas naquele que me fortalece. E talvez talvez você está passando por momentos e você fala assim, Deus, a minha esperança já foi. Está difícil. O que Deus espera que você escute, assim como talvez os judeus não ouviram naquele momento, era: continua marchando, continua ouvindo a minha voz, obedecendo aquilo que eu estou falando, e o resto eu faço. Aquilo que você tem que fazer, faça. Mas o meu trabalho, abrir o mar, derrotar o maior exército daquele tempo, sem que o povo levantasse uma espada, isso eu faço. Mas não me chama para lutar luta que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo. Mas vem comigo, participa comigo, e viva não só numa paz, no sentido de só aquilo que é bom, mas uma paz que excede o entendimento até do momento que você está vivendo. A gente vai cantar, e logo na sequência eu quero orar com você. Você quer ficar de pé? Eu confio num Deus que milagre faz e que cumpre promessas. Seu imenso amor é o mesmo e não mudará. Muitas bênçãos já entrego em minhas mãos, tantas outras sei que estão por vir. E por mais que o inimigo tente me parar, vou avançar e vencer. Confiarei, nenhum gigante é maior que meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Confiarei, nenhum gigante é maior que meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Eu confio num Deus que milagre faz e que cumpre promessas. Seu imenso amor é o mesmo e não mudará. Muitas bênçãos já entrego em minhas mãos, tantas outras sei que estão por vir. E por mais que o inimigo tente me parar, vou avançar e vencer. Confiarei, nenhum gigante é maior que meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Confiarei, nenhum gigante é maior que meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Que a gente consiga
que a gente consiga confiar em Deus e entender aquilo que Ele quer fazer através da gente, ainda hoje, essa semana. Os nossos problemas, talvez, Deus ele não é um polishop para resolver problemas, mas Ele é aquele que vai estar com a gente. Ele é aquele que vai andar com a gente durante essa semana. Ore por nós, ore pela nossa família. A gente ainda tem mais um ano e meio lá no Canadá. O nosso desejo é que Deus continue usando a gente para alcançar famílias e para trazer pessoas para perto de Jesus. Mas isso não é uma coisa exclusiva de Canadá ou de qualquer outro lugar, é na sua casa. Fala, Deus, usa a minha vida para trazer pessoas para perto do Senhor. Que a gente possa, que eu possa, que você possa guiar pessoas e trazer pessoas para perto de Jesus. Deus, que o Senhor seja maior que os meus problemas, que o Senhor seja, que a sua graça, que a sua paz seja maior do que qualquer coisa que venha a querer tirar ou tentar tirar a minha paz. Que você acorde amanhã, que você vai agora para casa e que você fale assim, Deus, eu quero essa paz que excede o entendimento. Eu quero essa paz que é maior do que aquilo que eu estou vivendo nesse momento. E seja para mim aquilo que eu não consigo ser. Se é abrir o mar, que seja. Se é andar sobre as águas, como também diz aquela canção, que seja. Se é simplesmente esperar no Senhor, que seja. Amém? Vou orar com você. Senhor Deus, te pedimos, Pai, que o Senhor use as nossas vidas durante essa semana. Que o Senhor nos use mais do que a gente pode imaginar. Que o Senhor nos use em pequenas e grandes coisas. Que o Senhor nos use no meio dos problemas, no meio das tribulações. Que o Senhor nos dê o entendimento de perceber a sua voz e falar as suas palavras para pessoas que estão à nossa volta. E que o Senhor nos use para poder viver aquilo que o Senhor quer que a gente viva essa semana de maneira verdadeiramente sobrenatural. Nos usa, Deus. Nos usa, te pedimos isso. No nome de Jesus. Amém. Vamos estender as mãos sobre o casal. Os dois filhos estão lá atrás. Não esqueçam deles, não, tá? Vamos fazer o seguinte, cadê? Alguém pode tirar uma foto? Tira uma foto minha aqui. Tirar uma foto nossa aqui. Depois nós vamos distribuir sua foto com o pessoal. O Santinho. Eleições 2022. Não. Nós amamos esse casal, a família são uma bênção. Eu já falei isso aqui para vocês algumas vezes. Eu não costumo me associar com qualquer pessoa, mas eu entendo que existem pessoas que vale a pena você dizer meu amigo, é meu irmão, caminhamos juntos, servimos ao Senhor. E essa é uma família que nós amamos demais, demais mesmo. Então vamos estender as mãos sobre eles. Caleb e a Esther estão lá com as criancinhas, mas as nossas orações serão estendidas sobre eles também, tá bom? Amado e bendito Pai, mais uma vez, nós queremos chamar, ó Deus, a atenção do Senhor para esse momento tão especial desse culto, momento em que nós colocamos nossos irmãos, essa família tão preciosa aqui para Ibage, especialmente para mim, um irmão a quem eu amo, eu admiro. E peço a Deus que o Senhor o revista, Senhor, da tua proteção. Guarda o coração do meu irmão nas tuas mãos. Protege a sua mente, seu corpo. Também, Senhor, a Priscila, o Caleb, a Esther. Que eles, Senhor, sejam alvos da tua graça constantemente. Que o coração, a mente e a vida desses irmãos sejam, ó Deus, motivo de louvor, honra e glória para o teu santo nome. Que frutos agradáveis ao Senhor possam ser colhidos na vida deles.
Nós agradecemos, Senhor, pelo privilégio de recebê-los nesse domingo, um tempo em que podemos ouvir a Tua palavra sendo ministrada através do Teu servo, nosso irmão, que falou fortemente aos nossos corações. Guarda, protege, sustenta e continua a conduzi-los segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que o Espírito Santo, na sua inteireza, com sabedoria, discernimento, graça, poder, seja conosco, com a tua igreja em São José dos Campos, aí embaixo, e com o teu povo espalhado sobre toda a terra, hoje e por toda a eternidade. Nós oramos, você diz? Deus nos abençoe. Um abraço. Vai embora sem dar um abraço no teu irmão, não. O abraço é importante. E confiarei, nenhum gigante é maior que meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Confiarei, nenhum gigante é maior que meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra